Bom dia. Feliz sábado. Obrigada, filho. Muito obrigada. Eu louvo o nome de Deus pela chance que nós temos de estarmos juntos outra vez. Ótimo. E Deus é muito misericordioso conosco. Quando eu estava sentadinha ali, vieram ali apertar a minha mão, o pessoal de Alemanha. Onde está o pessoal da Alemanha? Está aqui, Deus abençoe você, que bom que veio, bendito seja o nome do Senhor. O pessoal da Suíça, pessoal de Amsterdã, pessoal do Brasil, pessoal da Guatemala. Guatemala? É de lá? Equador, pessoal da Bélgica, pessoal do Brasil, pessoal de África e de tantos lugares, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom demais. Imaginem no dia que a gente entrar pelas portas da cidade, estivermos juntos outra vez. Deus é muito misericordioso. Eu queria que pela graça e poder de Deus essa manhã, nós nos sentíssemos um povo só. Sem essas diferenças todas. E que pela graça e poder de Deus pudéssemos estar todos na mesma página. É um Deus muito bom, que une seu povo e faz a coisa funcionar. Durante essa semana estivemos aqui durante todos os dias. Sábado nós pregamos 2 cultos. Sábado passado. Falamos sobre a hiperrealidade, a igreja durante os séculos, a igreja de Deus, que ela nunca morreu, ela nasceu lá no Éden. Depois explicamos o ressurgimento da igreja que já estava predito em Apocalipse 12. Na segunda-feira, comentamos como reconhecer a igreja verdadeira. Na terça, o que a igreja verdadeira tem que pregar, as 3 mensagens angélicas e o que compreende tudo isso. Na quarta-feira, o que cremos? E a igreja disse, eu concordo. Na quinta, o que cremos? E a reforma do sábado. E a igreja disse, eu concordo. Na sexta, um assunto difícil de abordar. Tivemos que estudar as misérias que Satanás tem trazido no mundo, os sofrimentos que o inimigo tem trazido de várias maneiras para a humanidade, mas que Deus já havia deixado para a sua igreja um meio e uma maneira de precaver a família para que isso não acontecesse em nossa casa. O desejo de Deus era que em nosso arraial estas coisas não acontecessem. E hoje nós temos o último assunto. Eu estava ali sentada implorando a Deus, não existe uma única vez que eu vou pregar que eu não clame muito a Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia de mim para falar, para não temer o que precisa ser dito e para fazer funcionar o trabalho de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Numa das partes mais importantes da Bíblia. Apocalipse. Por favor, Apocalipse. Apocalipse. Arthur, cadê sua Bíblia? Cadê sua Bíblia? Pega lá, pega a Bíblia. Vamos lá. Apocalipse 21. Rafael, cadê a sua? Pega a sua Bíblia, Rafael. Vamos lá. Apocalipse 21. Eu vou mostrar uma coisa muito importante para vocês. Tá? Yes. Obrigada, Vinícius. Obrigada. Pega Apocalipse 21. Vamos lá. Todo mundo pegou Apocalipse 21? Alguém que precisa de Bíblia? Alguma pessoa necessitando de Bíblia? Para que você possa seguir estas informações. Obrigada, Vinícius. Muito obrigada por ajudar, viu? Rafael, muito obrigada, tá? Apocalipse 21. Pegaram? Eu vou agora começar a ler o material que o Senhor Deus pediu que eu fizesse o último momento com a igreja de Bélgica. Vamos orar? Olha só. Senhor Deus do universo, eu rogo a Ti em nome de Jesus
que ao ler a tua palavra agora, como teu filho nos ensinou nesta manhã, o nosso ancião falou com clareza o que está em Abacuque 2:20, que o Senhor está no santo templo, devemos nos calar todos, Pai. Quando a tua palavra é aberta, é nossa chance que temos de ouvir a tua voz. Que teu Espírito nos faça tremer agora. Que o teu poder esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 21. Pegou? 21. Verso 10. Olha o que diz aqui. Apocalipse 21, verso 10. Psss, queridos, vamos lá. Diz assim. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém que descia da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus. Seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como jaspe polido. Tinha grande e alto muro com 12 portas. Quantas portas, gente? E nas portas 12 anjos. E os nomes escritos sobre elas, que eram os nomes dos 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas. Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Leia o verso 16. A cidade era quadrangular. O seu comprimento era igual à largura. Mediu a cidade com a cana, tinha 12.000 estádios de comprimento. E a largura e a altura eram iguais. 21 agora. 21. As 12 portas eram 12 pérolas. E cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. 27. E nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olhe para cá, por favor, em nome de Jesus. Há uma beleza poderosa em estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é uma bênção muito grande. As mensagens mais inteligentes do planeta Terra estão na Bíblia. A mensagem adventista é uma mensagem inteligente. Tudo vai para o lugar. Eu gostaria de te mostrar um negócio interessante. Que quando João viu a cidade santa, dê uma observada nisso aqui. Imagine João vendo a cidade santa. O que ele viu? Um quadrado perfeito. E ela tinha o quê? 12 portas, 3 de cada lado. Se é um quadrado perfeito, 4 lados, né? Olha o que ele viu também. Ela descia do céu enfeitada como uma noiva. Era uma linda cidade, perfeita. Mas vamos tentar entender. 12 portas, 3 de cada lado. E de cada uma delas, as portas a gente sabe que eram pérolas, né? Pérolas, imagina. Por mais que a gente tente desenhar um negócio desse, a gente não consegue. Mas imagine uma pérola imensa em cada porta, tá? Cada porta, uma pérola muito grande. Agora veja. De cada porta sai uma avenida. Imagine o centro da cidade ser o trono de Deus. Conseguiu imaginar? Um quadrado perfeito e no meio está o trono de Deus. E a inspiração nos explica que são 12 montes que existem no céu. Quantos montes? Tá, desculpa, 7 montes. Quantos montes no céu? 7. E num deles está o Monte Sião. E em cima do Monte Sião está o trono de Deus. Agora, as 12 portas têm 12 avenidas que dão exatamente no centro. Entenderam isso? Então imaginem, de cada porta indo em direção ao centro. Conseguiram imaginar isso? Olha lá, imagine as avenidas. Cada avenida indo em direção ao centro. Se você entrar por uma das portas, obrigatoriamente você vai encontrar quem entrou numa porta seguinte com você lá no centro, não vai? Agora imagine isso daqui. 12 avenidas que levam até o centro da cidade. Todas vão levar até o Pai, tá? No centro da cidade está o trono de Deus.
Por mais que a inteligência artificial tente mostrar, diz que ninguém consegue imaginar a beleza de um negócio desse. É muito grande. Quem nos levará até o Pai será Jesus. Diz que Jesus é o Cicerone que vai nos levar até lá. Agora imagine isso daqui. Imagine você indo em direção ao centro ver Deus Pai pela primeira vez. Conseguiu imaginar? A minha pergunta agora é, por qual porta você vai entrar? Eu sei que a gente é capaz de pensar assim, por qualquer uma. O importante é que eu esteja lá. Eu só quero entrar. Não é assim que a gente responde? Essa é a resposta de brasileiro. Mas se eu disser para vocês que Deus te fez para entrar numa determinada porta, o Senhor te fez para entrar exatamente na porta que tem um nome em cima. Vocês perceberam que tinha um nome em cima de um dos filhos de Jacó? Eu li na Bíblia agora com vocês. Leram ou não leram? E debaixo, no fundamento, tem o nome de quem? De um dos apóstolos. E em cima de um dos filhos de Jacó. E embaixo o nome de quem? Eu vou te mostrar um negócio tão curioso na Bíblia, que a Bíblia não é tão simples assim. É uma coisa bem inteligente. Se você comentar sobre os 10 primeiros homens, primeiros pais da igreja, Adão, Sete, Enos, Cainã. Olha, Adão foi pai de Sete, não foi? Sete não foi o filho que ele teve no lugar de Abel, que Caim matou, não foi isso? Depois dele foi Enos, era o neto de Adão. Depois Cainã, bisneto, Maalalel, Jared. Se você ver estes nomes dos filhos de Adão, os filhos de Adão, todos eles tinham um significado. Qual o significado de Adão? E o nome de Sete? Posto em lugar de Abel, né? Que Caim matou, não foi isso? Posto em lugar de. Enos significa? Olha que interessante. Cada nome tinha um significado. Cainã, Maalalel, Jared, descerá. Enoque. Olha que interessante, o nome Enoque significa isso. E Matusalém? Olha, toda vez que alguém estava falando o nome Matusalém, estava dizendo, sua morte trará. Ia trazer o quê? Olha já, vocês vão entender o negócio. Lameque significa poder. Noé, consolo, paz, descanso e bem-estar. Só para você ver que a Bíblia que você tem na mão é algo muito importante, leia os nomes de cima para baixo. O homem, posto em lugar do Éden, caiu, lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Quando o povo de Israel estava falando o nome dos pais deles, estava contando o plano da redenção. Mas estas pessoas, até Enoque, eles se conheceram. Enoque, olha que coisa interessante, ainda viveu numa época em que ele podia conhecer os antepassados. Dali para frente, não. Olha que coisa interessante, eles viviam 900 e tantos anos, né? Aí você fica curioso quando você lê isso na Bíblia, você fala, puxa vida, nós temos mais 12, aí eram 10, né? 10 patriarcas e 12 filhos de Jacó. Será que os nomes dos filhos de Jacó querem dizer alguma coisa? Vocês se lembram os nomes dos filhos de Jacó? Estão lembrados? 12 filhos, 12 destinos. Eu comentei com vocês que se vocês abrirem a Bíblia e olharem as portas da cidade, vocês podem dizer, eu quero entrar por qualquer uma. E se eu disser para vocês que não será assim? Olha que coisa interessante. Abre a sua Bíblia correndo em Gênesis 49. Alguém aqui já ouviu falar de vários profetas, mas alguém já ouviu falar do profeta Jacó? Jacó foi um profeta, ele falou uma profecia. E uma grande profecia que ele falou é a que você vai ler agora. Por favor, observe isso aqui, que você é interessante que observe. As bênçãos de Jacó para cada filho. Mas ele estava falando só para aqueles filhos? Abra sua Bíblia, Gênesis 49, que você vai achar muito interessante. Vamos primeiro entender esta parte aqui. Eu não sei se você está conseguindo enxergar. Consegue enxergar direitinho?
Se você tiver dificuldade de enxergar agora, isso vai ficar aí no site de vocês e vocês têm a chance de ver. Jacó, ele teve 4 esposas. Não foi isso mesmo? De Lia. Aliás, deixa eu te perguntar, quem era a verdadeira esposa de Jacó? Era Lia, viu? Eu sei que ele era apaixonado, amava Raquel, mas a esposa dele verdadeira era? Com quem ele pediu para ser enterrado? Lia. Por que ele pediu para ser enterrado com Lia? Primeira esposa. Tá bem? Foi uma das famílias mais bagunçadas da Bíblia, tá? A família de Jacó foi uma família com muitos problemas. Mas deixa eu explicar por quê. Observem aqui. Lia não era a esposa querida, ele não conseguiu amá-la, porque ela se macomunou com o pai dela para poder enganar Jacó. Eu sei que Jacó enganava os outros, tá? E ele recebeu a paga disso. Mas o que eu quero dizer é que Lia usou de um subterfúgio para ganhar o marido que amava a irmã dela. E ele disse que nunca conseguiu amá-la por causa dessa mentira. Por causa desse engano, tá? E ela teve mais filhos dele do que qualquer coisa. Olha isso aqui agora, ó. Ela é a mãe de Ruben, Levi, Isacar e de Diná. Ela é a mãe de Simeão, Judá e Zebulon. Tá bem? São estes os filhos dela. E cada filho que nascia, ela se sentia muito poderosa. Ela dizia, olha, veja um filho. Ai, agora meu marido vai se unir a mim. Agora, nossa, eu vou ganhar a família. Agora eu vou ganhar o coração dele. Mas não ganhava. Não ganhava. Tá? E ela então resolveu dar uma serva para o marido. Tenha filhos com a minha serva, para eu ter crianças no meu colo, porque isso era sinal de poder, né? Era sinal de que ela seria amparada. Raquel teve 2 filhinhos. Quem foram os filhos que ela teve? José e Benjamim. Morreu no parto de Benjamim, né? Aí a serva de Bila teve Dan e Naphtali. E Zilpa teve Gade e Azer. Prestem atenção nisso aqui. Estes são os 12 filhos de Jacó, de uma família que ficou bagunçada. Mas dá uma olhada nisso aqui agora. Olha lá a situação. Jacó recebe uma esposa que ele não queria e teve que trabalhar 14 anos pela esposa que ele queria, mas teve que ficar com Lia, porque havia tocado nela. Eu quero que vocês saibam que um homem muito justo na Bíblia é considerado aquele que respeita muito o fato de ter tocado sexualmente numa mulher. Nós falamos sobre isso essa semana e, novamente, eu quero lembrar isso aos rapazes. Você tocou sexualmente em alguém, você é responsável por essa vida. Isso é coisa muito séria. Isso não é brinquedo diante de Deus. A vida de uma mulher, ela é marcada pelo que um homem faz. Um homem marca a vida de sua mãe. A primeira pessoa que ele marca é a vida da mãe dele. Depois ele marca a vida da irmã dele. Depois, com o que ele fez com a mãe e com a irmã, ele vai fazer com a esposa. Essa é uma realidade, né? Infelizmente, se ele não for um bom filho, ele não será bom esposo. Então, muito cuidado. Jacó teve que ficar com essa esposa, mesmo não sendo a que ele queria, porque ele havia tocado nesta mulher, né? Então ele estava ali com Lia, foi enganado, né? E agora tinha Raquel e depois as outras 2 mulheres, não foi isso? Uma família com problemas, muitos problemas. Cada vez que uma engravidava, a outra fazia o quê? Ficava ressentida. Cada vez. Era uma situação terrível. Eu ganhei um bebê, eu também quero um, eu também quero. Que vida terrível, né? Assim foi o início de nossa história, das famílias, né? De onde viemos. Agora veja o nome dos filhos. Presta atenção. Eu sei que agora vocês já estão lendo de cima para baixo, né? Vamos lá. Mas aqui agora não vai fazer nenhuma diferença. Parece até estranho do jeito que está. Só para vocês verem como a Bíblia é inteligente. Tá bom, eu já sei que vocês estão lendo de cima para baixo, vamos ler logo de cima para baixo. O que ele diz aqui? Veja um filho, o primeiro filho que Leia teve, ela, veja um filho, né? Pois ela teve outro filho, que era Simeão, obedecia a Deus, e Deus me escutou. Olha lá. Veja um filho, obedeceu, escutou, unidos a Deus, louvem, juiz, lutou com Deus, venceu, multidão ditosa e feliz, receberam o galardão, morada e habitação, multiplicarão, filho da minha destra. Parece que não faz muito sentido, não é? Sim ou não? E se Deus mexer nisso daqui? Quando Deus mexe, coloca um no lugar do outro. Como assim? Vocês se lembram que Rubens perdeu a primogenitura? Sim ou não? Quem foi para o lugar de Rubem? Quem foi para cima?
Gente, vocês têm que pensar sobre isso. É muito interessante que vocês olhem quando Deus mexe nas coisas. Quando Deus mexe numa vida e transforma uma vida, Ele muda tudo de lugar. Transforma todas as coisas. Prestem atenção nessa mesma lista quando Deus mexe nela. Olha isso aqui agora. As bênçãos proféticas de Jacó. Gênesis 49 é muito importante, que é onde você está aberto agora na Bíblia. Vamos dar uma lidinha aqui para que vocês vejam o verso 1. Leia aí. Gênesis 49, verso 1. Vamos lá. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, para que vos anuncie o que vos há de acontecer quando? Espera aí, quantas Bíblias aqui diz no tempo do fim ou nos últimos dias? Quantas? Os últimos dias, a sua diz? Qual outra Bíblia diz? Derradeiros dias? Quem que tem essa tradução? Derradeiros dias, derradeiros, que mais? Dias vindouros, que mais? Últimos dias, diz a sua. Olha para cá. Reina Valera também diz últimos dias. São traduções. Qual é a tradução melhor? Olha para cá. Qual é a tradução melhor? De últimos dias. Jacó estava dizendo o que haveria de acontecer com os filhos deles ou nos últimos dias. Presta atenção isso aqui agora, que é um negócio muito interessante. Jacó abençoou os 2 filhos de José também, tá? Não foi só os dele. Ele pegou os 2 filhos de José e disse assim: José, você teve 2 filhos, mas não são seus, são meus. Por que José estava pedindo 2 filhos Jacó estava pedindo 2 filhos de José? Vocês vão saber agora. Vamos lá, dê uma olhadinha aqui agora. Vamos entender os primeiros filhos? Olha lá. Rubenitas. Quem são eles? Vamos entender o caráter deles? Gênesis 49, 3. Jacó fala uma coisa sobre os rubenitas. O que ele fala? Inconstantes como a água. Nunca teriam posição definida. Vocês encontram pessoas que são difíceis de trabalhar, que parece que vivem um em cima do muro, outro ali, outro aqui. Sim ou não? Sim. Rubenitas. Olha esse outro aqui. Simeonitas. Simeão não levava desaforo para casa. Agressivo, briguento, pronto a levantar a espada. Este era o caráter dele. Foi Jacó que disse. Olha esse aqui agora. Presta atenção. Levitas. Escolhidos para serem sacerdotes. Corriam na frente, eram os que levavam más notícia. Quando você estuda a vida dos filhos de Jacó, você vai seguindo o que eles fizeram, você acha estas informações. Olha o que mais, presta atenção aqui, Judá, saudosista. Dele saiu todos os reis de Israel, mas ele dizia, o passado era tão melhor, nunca conseguia fixar no presente. Olha aqui, Zebulon, aventureiro, esse era um falador, era missionário. Saía para tudo que é canto. Não gostava de ficar em casa. O negócio dele era a rua. Olha aqui outro. Isacar. Era o tal do receber o galardão. Levava cargas. Era o mais quieto de todos os filhos de Jacó. Todos os trabalhos ele levava para fazer. Era aquela pessoa que gostava de estar trabalhando. Gostava de atender as pessoas em casa. Olha o outro. Gaditas. Do filho de Gad, né? Gostava da diversão. Trabalhar não era com ele. Pessoal, posso pedir uma coisa para vocês? Olha para cá. Gente, eu vou pedir uma coisa agora. Em nome de Jesus. Não cutuque nem diga que é outra pessoa. Pode ser, gente? Não diga assim, é meu amigo, é meu filho, é meu marido. Não diga isso. Por que você não pode dizer isso? Olha para cá. Por que não pode dizer isso? Isso é ofensivo. Nós estamos estudando caráteres nossos. Não é só dessa gente. Aí diz que seriam pessoas que iam terminar o mundo. Quem são os filhos de Jacó hoje? Nós somos os filhos de Jacó, isso é bíblico, eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Olha o que está escrito aqui. Azer era aquele das viagens, o lugar dele era nos portos. Ele tinha um espírito inquieto, não conseguia parar nunca. Avante, olha esse outro, naftalitas. Não é naftalina, é naftalitas. Quem eram os de Naftali? Eles olhavam e viam coisas boas, sempre eram agradáveis, traziam palavras de conforto. Quando você vê a família de Naftali,
Era uma graça a eles. Eles eram gente boa. Avante, ó. José. Quem era José? Era o que mais se parecia com Jesus. Mas era mimado. Foi acostumado a ser satisfeito sempre. Não era isso? Avante, olha esse aqui agora, Efraim, lutador contra as armas inimigas. Ele não podia ver um problema na família que ele corria, queria trabalhar contra aquilo. Benjamim, lobo que despedaça, Jacó disse. Forte, apego à justiça, ajustado e equilibrado. Ó, qual destes você se parece? Olha para cá. Só guarde no seu coração, tente não falar. Com qual deles você se parece? Eu pulei um nome. Dan. Por que eu não falei de Dan? Por que eu não falei de Dan? Porque Dan não pode estar no meio do povo de Deus. Deus tirou Dan. Deus eliminou Dan das tribos de Israel. Olhem isso aqui agora. A tribo de Dan. Que nome era que Deus dava? Gênesis 49. Por favor, observe agora verso 16 em diante. Olha o que Jacó falou sobre ele. Vamos lá? Gênesis 49, verso 17. 16. Olha o que ele tinha recebido de Deus e o que ele fez com o que recebeu de Deus. Verso 16 e 17. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair ao seu cavaleiro por detrás. A tua salvação eu espero, ó Senhor. Olhe para cá. O pior dos temperamentos. Dan era para ter sido melhor. Dan era considerado um dos melhores filhos de Jacó. Deus havia dado a ele a capacidade de discernimento. Quando ele olhava uma situação, ele dizia, isto é assim. Ele tinha capacidade para julgar. Mas ele usou mal. Por isso que Jacó disse, você é uma serpente, você morde, você machuca. Do que ele está querendo dizer? O que significa Dan? Julgamento. Ele julgou. Entenderam isso? Agora preste atenção. Dan julgará seu povo. Dan recebeu discernimento para ser juiz. E desgraçadamente ele usou mal esse dom. De que jeito? Ele usou o que Deus lhe deu para buscar erros nos demais. Via e analisava o errado nas pessoas. Mas usava o que sabia sobre os outros para acusar e... Alguma vez você já olhou para uma situação e falou, eu vou achar o defeito aqui. Já te aconteceu isso? Já te aconteceu de você olhar para uma situação, encontrar o defeito e sair e falar para outra pessoa? De ter preconceito e não gostar de alguém de graça? De graça. Ou então porque alguém lhe falou alguma coisa sobre uma pessoa e então você azeda seu coração porque alguém comentou aquilo e você simplesmente fala, não vou querer mais saber. Olha isso aqui, Dan tinha percepção para julgar, mas destruiu pessoas com seu julgamento. E o interessante, foi Deus que o tirou da lista dos filhos de Jacó. Por quê? Porque Deus não pode ter uma pessoa assim no seu meio. Deus tirou. Olha isso aqui agora. Juízes 18 mostra Dan estabelecendo um sistema de culto idólatra no meio do povo de Deus, desviando os filhos de Deus dos mandamentos do Senhor. Presta atenção aqui. A ausência de Dan na lista dos 144 mil representa um ato de proteção contra a corrupção espiritual no remanescente fiel de Deus. Foi Deus que tirou. Por quê? Porque Deus não pode. Deus não permite. Deus não quer. Um dos piores pecados que pode ter dentro do povo de Deus é o pecado da difamação, da língua, da capacidade de falar e julgar de forma errada. Quem morde por detrás não entrará no céu. Abre a sua Bíblia em Salmo 101, por favor. Para vocês verem que algo que hoje está sendo muito falado, que as pessoas falam de todas as formas, hoje em dia se tornou, já me parece que não é mais crime, mas diante de Deus isto é um crime terrível. Olha o que o Senhor Deus comenta, Salmo 101, o verso 5, Deus é que fala, é o Senhor Deus é que comenta, que Ele não permitirá entrar no céu quem tomar esse tipo de atitude. Salmo 101, verso 5 diz o seguinte,
Aquele que difama o seu próximo às escondidas, o que Deus diz que fará? O que ele diz? Eu o destruirei. Essa é a realidade. E essa é a verdade. Alguém já chegou para vocês e falou mal de alguém? Falar mal dos outros, mesmo que seja verdade, é pecado. Falar mal dos outros, mesmo que seja verdade, é pecado. Se você não falou para a pessoa, não resolveu, não ajudou a pessoa, você está fazendo a obra de Satanás. Satanás destrói as pessoas com a língua. Satanás ajudava Adão a morder por detrás. Olha isso aqui agora. Provérbios 6,16, a parte mais séria desse assunto. Corre em Provérbios 6, rapidinho, rapidinho. Provérbios 6, isso aqui é muito importante. Por favor, para que você veja algo muito sério que Deus quer que nós entendamos. Se eu estiver correndo demais, vocês me falam, tá? Provérbios capítulo 6. O Senhor Deus traz uma lista de informações aqui. Provérbios 6, verso 16 em diante, ele comenta. Há 6 coisas que ele se aborrece, mas uma 7ª que ele abomina. Qual a diferença entre ficar aborrecido e se sentir abominado? O que vocês entendem? Nossa, não suporto isso. Repugnância. 6 coisas ele não gosta, mas uma 7ª ele acha terrível, é abominável para ele. Quais são? Vamos ver? Leia aí, ó. Olhar altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr por mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Olha para cá agora. Por favor, observa. O que são olhos altivos? Mas não é assim mesmo que o pessoal ensina a gente a ser hoje? Vocês já perceberam que a mídia, ela trabalha nesse tipo de ideia? Você parece que tem que ser isso. O tipo de atitude que você tem que ter. É isso que Deus quer? Deus diz que aborrece-se disso. O que mais? Olha aqui, língua mentirosa. Como é terrível lidar com quem mente. Como é terrível. Deus detesta isso. O que mais? Mãos que derramam sangue inocente. Nós teremos uma conta muito séria a pagar e ajustar com Deus. Mãos que derramam sangue inocente. O que mais que ele diz? Coração que maquina projetos iníquos. Que fica atrás pensando o que eu vou fazer de mal. Isso aborrece Deus. Olha o que mais ele diz. Pés que se apressam a correr para o mal. Sabe que uma coisa está errada, por que vai para lá? É melhor fugir. Pés que se apressam a correr para o mal. Olha o que diz aqui. Testemunha falsa que profere mentira. Ó, estas são as 6 coisas. E qual é a 7ª? Qual é a 7ª? Que Deus disse que ele abomina. O que é? Como é que se semeia contenda entre irmãos? Diz que me diz que, fofoca, conversa, falar algo que você não viu, tomar emprestado raivas alheias para ferir o seu coração, para judiar você. Por isso Deus tirou Dan. Ouvir o que outra pessoa está dizendo, tomar dores emprestadas, judiar e falar mal, manter um tipo de posição de rebeldia, de distância do seu irmão. Olha isso aqui agora. O que morde por detrás, que fala mal de seus irmãos. Essa pergunta tem que ter resposta. O Senhor Deus tem uma pergunta no Salmo 15. Corre na Bíblia, Salmo 15. Bem rápido, bem rápido. Salmo 15. Você precisa ler isso. Aliás, dizem que este é o Salmo dos 144.000. Há uma pergunta aí. A pergunta é, Senhor, quem vai entrar no teu santo templo? É a pergunta de Deus. Salmo 15. Todo mundo achou? Abra, por favor, para que você veja a pergunta que tem que ter resposta. O que diz? Salmo 15. Quem habitará no teu santo monte? Quem que vai habitar no teu tabernáculo? Quem é que vai para lá? Quem que vai entrar naquela cidade pelas portas? Quem que vai entrar? A resposta está aí no verso 2. Perdão, verso 2 diz, aquele que anda em sinceridade e pratica justiça. E de coração fala o quê? Agora o 3 diz o quê? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Olhe para cá um pouco. O que me impressiona muito é o seguinte, falaram mal de você. Um diz para o outro, falar o mal de você, você não sabe o que eu ouvi. E a minha pergunta é,
Por que essa pessoa que falou mal de mim para você se sentiu tão livre para falar na sua frente a meu respeito? Você não pode aceitar que falem mal de ninguém para você. Aí está escrito, você acabou de ler isso. Nem aceita que falem mal do seu irmão, ainda que a pessoa esteja errada. Por que você não pode aceitar? É o enviado de Satanás que está vindo falar com você. Para azedar seu coração. Para te trazer miséria. Para estragar a tua história. Sabia? Olha o que mais que diz. Olha o que mais que a Bíblia fala. Verso 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Como é que é? Honrar quem teme a Deus é muito terrível. Quando alguém fala uma coisa que a gente não gosta, é muito fácil a gente querer virar as costas e ir embora. Você tem que ver, esta pessoa está falando pelo quê? As pessoas que mais amam você vão te falar verdades. As pessoas que mais te amam vão falar verdades para você. Não vão te enganar. Avante, olha isso aqui, ó. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade segundo o seu coração. Avante. O que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. Avante, o que mais? Que rejeita o que merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. O que é isso? Deixa eu comentar uma coisa para vocês. Quando a gente leva missionários lá para casa, sou só eu e meu marido, a gente não tem dinheiro, mas a gente se luta para cumprir a nossa palavra. Qual é? Nós vamos sustentar vocês durante 1 ano. Você já teve uma pessoa morando na sua casa 10 dias? Comendo de manhã, de tarde, de noite, tomando banho, fazendo tudo o que precisa e você atendendo ela 10 dias? Te sai algum dinheiro do seu bolso? 1 mês? 6 meses? 1 ano? 18 anos? É como temos vivido. Sem cobrar 1 centavo de ninguém. Ninguém paga nada para morar lá em casa. Absolutamente nada. Mas se eu levei pessoas lá para casa, eu tenho que honrar. Ainda que seja com prejuízo meu. Vocês entenderam isso ou não? Levei lá para casa, elas têm que viver muito bem. Elas têm que receber os estudos, têm que estar prontas para ir para uma cidade. O Senhor Deus diz que mesmo que você tiver prejuízo numa situação, você tem que manter sua palavra. Manter palavra é coisa muito séria. E, infelizmente, hoje, uma grande quantidade de gente não entende mais o que é isso. Manter a palavra. Manter a palavra. Olha lá. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quem vai habitar no santuário? Quem mantém esse tipo de posicionamento. E o que o Senhor Deus diz? Gente, hoje Satanás está nos treinando para sermos danitas, para perdermos o céu. Olha a quantidade de revistas de fofoca. Programas de fofoca. Existem programas e se ganha um dinheiro muito grande para fofocar. E quanta gente está lá comprando isso, alimentando-se desse tipo de coisa. E quando nós nos alimentamos disso, estamos vindo para a igreja e olhando para os irmãos e judiando uns dos outros. Olha lá, Provérbios 21, 28. Tem uma coisa poderosa ali. Por favor, Provérbios 21, 28 diz assim: a testemunha falsa perecerá, mas o homem que ouve a testemunha falsa será o quê? Destruído para sempre. Por que isso? Pessoas enviadas de Satanás. Olha lá. E o que a Bíblia diz em São Mateus 5, 23 e 25? Mateus 5. O Senhor Deus ensina como é que a gente faz quando tem problemas com alguém. O que diz Mateus 5? Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e dê uma olhadinha aqui no verso 23 e 24. O Senhor Deus, ele comenta e ele diz o jeito de resolver problemas entre as pessoas. Qual é o jeito? Vamos lá. Mateus 5, do 23 em diante. Aliás, eu vou ler já a partir do verso 21. Vamos ler a partir do 21, diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Opa, Deus está falando do pecado de matar. Do pecado de quê? Matar. O que ele compara a alguém matando alguém? Veja o 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, como é que é? Está sujeito a julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão raca,
está sujeito a sinádrio. Mas quem disser a ele tolo ou louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Parece que Deus é muito radical, sim ou não? Ele está sendo bravo demais, você não pode nem chamar de doido a outra pessoa. Olha o que ele diz. Verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar e vai primeiro e fala para todo mundo da igreja. É isso que está escrito aí? Fala na mídia, coloca lá na internet. É isso que está escrito? Por que quando recebemos uma coisa de um pecado de um pastor, ou seja, de quem na internet, a gente manda avante para outra pessoa ouvir? Por que fazemos isso? Aí diz que é para fazer o quê? Aqui diz assim, vai e fala com ele sozinho. Olha o que diz aqui. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e traga a tua oferta. É para falar com quem? Com a pessoa, não é para falar para os outros. Se nós recebemos uma coisa errada, alguma coisa sobre a vida de alguém que não está certo, qual deve ser a nossa posição? Como Deus espera que a gente venha agir? O que o Senhor Deus espera de nós nessa situação? Não podemos falar. Não podemos. Deus é claro em dizer o seguinte, olha aqui, ó, deixa o verso 24, a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa. Por que Deus pede para a gente reconciliar depressa com quem a gente tem problema? Por quê? Para o diabo não semear miséria, mais ainda não te azedar, não azedar o teu coração. Para não azedar o coração. Os danitas vêm e falam mal. Você não pode se tornar um danita também. Porque quando está azedo o coração, a gente quer falar mal também da pessoa. Olha lá, presta atenção agora. Gente, leia isso daqui, vamos ler juntos? Quando damos ouvidos a uma difamação contra o nosso irmão, somos responsáveis pela mesma. Você fala, não fui eu que falei, eu só ouvi. Mas o que diz esse texto? Ouviu a coisa. Você é responsável. Qual deve ser a atitude? Irmão, não fale assim. Vamos orar por essa pessoa? Vamos lutar juntos? Não, eu não quero mais ouvir esse tipo de coisa. Avante, olha isso aqui agora. Críticas injustas causam perda de alma. Gente, isso aqui eu estou acostumadíssima a ver. Acostumadíssima. Ó, não vai assistir o sermão de fulana, hein? Que ela não presta. Eu ouvi falar mal dela ou dele. Olha o que diz aqui. Leia, vamos ler juntos comigo? Mesmo em nossos dias tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que fizeram o quê? Perderam a fé devido a calúnias e falsidades que lhe foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Como é que é? Avante. Abriram o coração à semeadura do joio e o joio brotou entre o trigo. Eles o fortaleceram, a seara do trigo tornou-se cada vez menor e a preciosa verdade para eles perdeu seu poder. Como é difícil ganhar uma alma e é tão fácil perder. Uma conversa. Falatório. Olha isso aqui agora. Provérbios 21, 23. O que diz lá em Provérbios 21, 23? Abre lá correndo a sua Bíblia. Provérbios 21, 23. Rapidinho, rapidinho. É a sua Bíblia. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver o que o Senhor Deus diz. Provérbios 21, 23. Olha só, gente. Estas coisas são muito importantes. Se nós entendermos isso, o Senhor Deus nos abrirá a vida. Abrirá o nosso coração. O que diz ali? O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de angústia. Nós temos que pensar muito bem. Você tem um amigo que fala mal dos outros? Ajude-o. Hoje é o dia. Você mesmo fala mal das pessoas? Deus tem uma saída para você. Olha, avante, gente. Daqui uns dias nós vamos estar andando nestas avenidas. Sim ou não? Por qual porta você vai entrar? Eu preciso explicar uma coisa para você. Olhe para cá. No mundo normal, se estuda 5 temperamentos. No mundo de Deus, se estuda 12 temperamentos. Todos os filhos de Jacó, olha bem, menos 2 filhos de Jacó, Dan
Deus mesmo tirou, e Efraim se tornou idólatra de tal maneira que Deus falou, Efraim é entregue aos ídolos, é deixá-lo. Deus deixou. Mas os outros todos tinham erros de caráter terríveis, mas foram mudados, aceitaram a mudança. Por isso o nome deles vai estar lá nas portas da cidade de Deus. Imaginem isso, ó, cada porta uma grande pérola, com o nome do teu temperamento em cima. E o curioso é uma coisa, você precisa ouvir uma coisa aqui agora. Cada filho de Jacó, com o seu temperamento, tinha um temperamento similar entre os apóstolos, os discípulos. Quem dos apóstolos era a mesma coisa que Dan? Judas. Judas olhava os meninos e falava, não valem nada, eu sou melhor que eles. Judas era considerado o melhor dos discípulos de Jesus. O único que tinha estudado, era capaz, tinha nível. Mas era o pior. Diz que Satanás lhe falava pela boca. Ele era julgador, julgava os colegas. Todas as brigas entre os filhos de Deus, os discípulos, começavam com Judas. Todas. Judas lançava por detrás a conversa e saía de perto e falava, se vira. Ele falava mal de Jesus para os discípulos. Judas falava mal de Jesus para os colegas. Mas com tal capa por cima que ninguém lhe percebia as atitudes. Dan e Judas, iguais. Iguais. Deixa eu comentar uma coisa. Milhares e milhares vão estar indo para aquelas cidades de todas as portas. Nós vamos nos encontrar no centro, gente. Imaginem isso. Nós vamos estar indo. Você com um temperamento que Deus vai ajudar a mudar. Que pela graça e poder de Deus você vai se colocar nas mãos do Senhor e vai dizer, Senhor, transforme a minha vida. Cada salvo vindo de uma das avenidas e se encontram todos no centro, ao redor do trono do Pai. E ali onde nós nos encontrarmos, nós vamos dizer, valeu a pena. Deu certo, funcionou. E pela graça e poder de Deus, nós não podemos esperar de jeito nenhum. O Senhor Deus diz em Apocalipse 7, eu vi o número dos que foram selados, eu vi o número dos que estavam lá. Por favor, você precisa perceber isso, que coisa linda que é o que Deus diz ali. Olha o que ele fala, em Patriarcas e Profetas tem uma coisa linda. E você tem que entender que aquilo que foi dito lá, dos filhos de Jacó, é para você e para mim. Olha o que diz aí. Leia todos comigo, vamos lá. Finalmente, todos os filhos de Jacó foram reunidos em torno do leito de morte. E Jacó chamou os filhos e disse, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. E ouvi Israel, vosso pai, e anunciar-vos-ei o que há de acontecer quando? A senhora White usa qual tipo de termo? Últimos dias. Porque isso aqui é Patriarcas e Profetas. Continua. Muitas vezes, com ansiedade, havia pensado no futuro deles e se esforçava por figurar a si mesmo a história das diferentes tribos. Agora, quando os filhos esperavam receber sua última bênção, o espírito de inspiração repousou sobre ele e em visão profética desvendou-lhe o quê? O futuro de seus descendentes. Um após outro, o nome de seus filhos foram mencionados, descrito o caráter de cada um. E de modo breve, predita a futura história da tribo. Olhe para cá, de qual tribo você pertence? Você vai dizer, mas Maís, eu não sou do povo de Israel. Abra sua Bíblia em Gálatas. Corre lá, para você ver se você é ou não é. Gálatas. Vamos ver se você é do povo de Israel? Vamos ver o que a Bíblia conta? Gálatas, por favor, para que você possa ver isso e que em nome de Jesus a bênção do Senhor esteja sobre você ao ler essa parte da Bíblia agora. Gálatas capítulo 3. Por favor, Gálatas capítulo 3. Diz assim, no verso 7. De quem Jacó era filho, gente? De quem Jacó era filho? Isaac era filho de quem? Abraão. Então, quem é o pai das 12 tribos? Abraão, né? Então, vamos ler juntos aqui. Gálatas 3, verso 7 em diante. Todo mundo achou? Gálatas 3, verso 7 em diante. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem são os da fé? Quem são os da fé? Nós aqui. Continua. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios,
anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas quantas pessoas? Continua. De sorte que os que estão da fé são benditos com o crente Abraão. Continua, agora o verso 26. Capítulo 3, 26. Todo mundo junto. Que agora é a batida final. Olha o que diz. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Continua. Pois todos os que vos revestistes de Cristo, que foram batizados, vos revestistes de Cristo. 28. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. 29 agora, gente. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você é herdeiro de Jacó ou não? Sim. De qual tribo você é? De qual tribo você é? Qual é a sua tribo? Qual é a sua tribo? Vamos agora entender tirando Dan do meio? Agora nós tiramos Dan. Será que vai fazer sentido? Lembra da lista dos filhos de Jacó? Vamos ler de cima para baixo agora? Do jeito que está no Apocalipse. Apocalipse fala de novo o nome dos filhos, só que tira Dan. Lá no Apocalipse, Dan não aparece. E por que Dan não aparece? Deus não quer. Falou mal dos outros, Deus fala, se não corrigir, você não pode morar comigo. Vamos lá? Louvem, vejam filho. Quem é o filho que veio do céu? Multidão ditosa e feliz lutou com Deus e venceram. Esqueceram o que para trás fica, obedeceram e escutaram, unidos a Deus. Receberão galardão e habitarão e multiplicarão os filhos à minha destra. Amém, senhores? O final do plano da redenção está no nome dos 12 filhos de Jacó. Vou lançar um desafio para vocês. O que significa o nome dos 12 apóstolos? Desafio. Vocês têm que chegar em casa e procurar. É só procurar pelo nome deles e ver o significado e vocês vão ficar pasmos de ver como a Bíblia é inteligente. Cada um deles vai te dar uma história, juntando os nomes deles, tirando Judas, é claro, vai te dar uma história. Vai te dar uma história colocando o nome de Matias. Vai te dar uma história mais bonita colocando o nome de Paulo. Eu não sei se você sabe que Paulo foi o homem que Deus tinha separado para entrar no lugar de Judas. Mas os discípulos se adiantaram. Os discípulos correram e fizeram um negócio que não devia fazer, né? E botaram Matias, que você depois nem vê falar dele. Já lembrou disso? Percebeu isso? Você nem vê falar de Matias. Nada. Paulo, Deus estava separando para entrar no lugar de Judas. O nosso gigante Paulo, né? E quando você coloca Paulo ali no meio dos nomes dos 12 discípulos, você se impressiona com a história linda que o Senhor Deus nos conta sobre os nomes destes. A minha pergunta para você, queridos, ninguém nasce odiando. Ninguém nasce odiando. A gente aprende a odiar. O que nós falamos em casa, na frente dos nossos filhos, desenvolve no coração deles a miséria ou a verdade. Quero dizer uma coisa para vocês. Meu próximo aniversário será 63 anos. Durante toda a minha vida, eu nunca vi meu pai falar mal da igreja. Eu decidi me entregar para o trabalho da igreja. Eu sou uma missionária da igreja adventista. Eu não tenho salário, nunca tive. Mas eu trabalho para a igreja. Por quê? Eu tenho certeza que a igreja adventista é a igreja verdadeira. Eu resolvi doar a minha vida. Mas na minha casa não se falava mal da nossa igreja. Não se falava mal de pastor. Não se falava mal de membros. São nossos irmãos. Não se comia um ao outro. Não se engolia os pedaços das pessoas. Lá em casa, nós resolvemos nos entregar para a igreja. E eu quero dizer para você, olha o que diz aí esse texto. Eu sei que foi Nelson Mandela que falou. Aliás, eu quero dizer para vocês que quando ele era vivo, essa serva mandou uma carta para ele contando a nossa verdade. E eu quero que você saiba disso, que todas as pessoas do mundo um dia vão saber dessa verdade. E vão entender que não podem ser danitas. Só que você está entendendo hoje. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, pela sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam o quê? Aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a quê? A amar, gente. Podem ser ensinadas a amar. E você pode pedir a Deus que Deus ajude. Olha aqui, olha o que a senhora White disse que não tem a coisa mais prejudicial para a igreja.
O que é a coisa mais prejudicial? Leia comigo. Não conheço nada mais prejudicial à alma do que esse hábito de falar dos erros uns dos outros, de relatar todas as histórias desfavoráveis que são trazidas aos seus ouvidos e de engrandecer os erros de um irmão. Qual de nós não erra? Todos nós erramos. Não tem quem não erre. E nós não gostaríamos que outra pessoa soubesse. Olha isso aqui agora, presta atenção, leia lá. Gente, presta atenção nessa frase. O que diz aí? O que é nunca? O que é nunca, gente? O que diz o texto? O Senhor nunca abençoa aquele que critica e acusa seus irmãos. Nunca abençoa. Esta é a obra de quem que ele diz ali? Vamos fazer um pacto com Deus nessa manhã? Vamos? Pede a Deus para tirar a mágoa do seu coração. Pede a Deus para arrancar qualquer miséria. Não se aceita o que é errado. Mas você pode lidar bem mesmo com os erros dos outros. Do que eu estou falando? Gente, eu preciso que todo mundo preste atenção agora. Olha para cá, por favor. Presta atenção. Infelizmente, nós temos uma herança ruim. Qual é? Um negócio muito ruim que a gente costuma fazer. A gente não aceita que outra pessoa tenha uma opinião diferente da gente. E a gente fica bravo e humilha a pessoa quando a pessoa tem uma opinião diferente da nossa. Isso não está certo. Nós não podemos obrigar ninguém a pensar igual a gente. E quando a gente vê que alguém não pensa igual e você humilha alguém, é falta de maturidade isso. Espera aí que eu vou achar um motivo para ninguém gostar disso aí que está sendo dito e a minha palavra funcionar. Então eu vou humilhar e vou depreciar o que o outro está falando para não ser ouvido e eu parecer que sou o certo. Isso é imaturidade, gente. Eu comentei essa semana com vocês que lá nos Estados Unidos, eu tive que aprender a viver como... Porque eu vivi muitos anos lá, porque eu fui missionária lá. E eu tive que aprender uns negócios que no Brasil, eu tinha essa herança, esse visgo ruim de achar que eu tinha que ficar bravo com quem não pensava igual a mim. E eles lá, na tua cara, dizem, eu não gosto disso. O que você está falando, eu não concordo. Mas é teu amigo do mesmo jeito. Come com você, continua amigo seu sem problema nenhum. E você também pode dizer, eu também não concordo com você, e daí? Não tem problema nenhum, gente. Vocês estão entendendo a seriedade disso? A gente não precisa virar a tromba para alguém só porque alguém não pensa igual a gente. Um dia vamos pensar todos iguais. Ficar com raiva é beber... Olha o que é ficar com raiva. Beber um copo de veneno esperando que o outro morra. Estraga você. É o seu coração que fica mal. Ali ele diz, nunca será abençoado quem critica e acusa seus irmãos. Pois essa é a obra de Satanás. Olha isso aqui agora. Me dá isso aqui, meu bem, por favor. Olha só, isso aqui é muito importante que você veja. Isso aqui é sério demais. E se você compreender isso, você vai ver a seriedade. Leia aí. Imagine uma pessoa comendo a carne de os canibais lá da Austrália. Pensa nisso. Agora lê isso aqui, ó. Pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com carne ainda quente e trêmula de sua vítima. Mas serão os resultados desta mesma prática mais terríveis do que a agonia e ruína causada pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter? Aprendam as crianças, bem como os jovens, do que Deus diz a respeito destas coisas. Leia aqui. A morte e a vida. Deus diz que é como se a gente estivesse comendo a outra pessoa viva. É um ato de canibalismo espiritual. Isso é sério, gente. O diabo tem 3 secretários. Sim ou não? Aqui, a casa de Deus não pode ter danitas. Se alguém era danita, hoje é o dia de, em nome de Jesus, pedir a Deus, Senhor, me transforme. Eu não quero perder o céu. Olha lá, lê isso aqui. A fofoca sempre está a serviço da inveja. Quanto mais invejosa for a pessoa, mais fofoqueira ela é. Essa é uma verdade. Gente, olha isso aqui.
Jesus mostrou que pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil. É o quê? O que diz esse texto, gente? É verdade mesmo. Jesus conseguiu não ofender ninguém com a pregação dele? Por quê? Porque não ofender ao pregar a Bíblia é impossível. Sempre alguém fica chateado. É impossível. Avante, olha isso aqui agora. A melhor água ungida é a lágrima do arrependimento. O que o Senhor Deus precisa fazer na nossa casa? O que Ele precisa fazer hoje na nossa vida? Converta em oração tudo que te traz preocupação. Converta em oração. Lute. Lute. Hoje é o dia de pedir a Deus que Deus faça o que precisa ser feito, meu bem. Hoje é o dia de pedir a Deus que faça na sua vida o que precisa ser feito. Existe uma porta esperando por você, por isso você nasceu. Ninguém nasceu para se perder. Ninguém nasceu para se perder. Não tem nenhum que deveria ter se perdido, nem Caim. Todos deveriam estar, pela graça e poder de Deus, entrando pelas portas. A única coisa que tira alguém, olha aqui, gente, ó, não é o pecado que vai nos tirar o céu. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Não é o pecado que nos tirará do céu. A gente não impressiona a Deus. Ai, como você é pecador. Ele já sabe que nós somos pecadores. Ele tem certeza absoluta, por isso que ele veio. Sabe o que é que vai tirar alguém do céu? Não é o pecado. É não resolver o pecado que tem. É não resolver. Quando alguém não resolve, é que é o problema. Meu bem, isso daqui não está dando certo, ó, eu preciso. Olha lá. E vocês precisam pensar. Vai lá. Sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele quebra esse homem em pedaços primeiro. Quer pedir a Deus agora? Quer pedir ao Senhor? Senhor, cura minha língua, cura meus ouvidos. Não existe mal maior na igreja do que falar mal dos outros. Nada consegue separar mais pessoas do que o falatório. A gente fica azedo quando a gente ouve coisas ruins. A gente fica desconfiado, fica ruim. Contra os nossos irmãos. Posso dizer uma coisa a vocês? Vai ter muita gente falando mal da gente lá fora. Não precisa a gente mesmo falar mal de nós mesmos. O planeta todo vai falar mal de nós. Vão nos perseguir, bater em nós, vão nos odiar. Nós devemos proteger as misérias uns dos outros. Como? Caia de joelhos. Se você não orou o suficiente por alguém, olha aqui. Se você não orou o suficiente, não fale. Se você não foi na pessoa e salvou, não fale, não fale, não fale. Leia isso aqui. Em cada um de nós existem 3 pessoas. A que nós achamos que somos. A que os outros pensam que somos. E ao que Deus sabe que somos. Sim ou não? Tá certo? Você tem que pensar sobre isso. Vai lá. Todos tropeçamos de alguma maneira, diz a palavra de Deus. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. O livro de Tiago é um livro claro para nos ajudar. Irmãos, nós precisamos de um milagre hoje. Essa casa precisa de um milagre. E eu sei que vocês me chamaram aqui, fiz a semana toda sobre a igreja adventista. Sobre a personalidade da igreja adventista. E eu não podia ir embora sem explicar para vocês que você já está na igreja verdadeira. Não perca isso. Por causa de quê mesmo? De erros humanos? Não. Não perca. Não perca. Não deixa que ninguém lhe faça danita. Você não é danita. Os danitas nem tem mais no meio do povo de Deus. Compreende? Você é do Senhor. Você pertence a Deus. Pode ter um daqueles temperamentos meio estragados, mas Deus precisa resolver. E se você entregar para Deus, Ele vai resolver. Se você entregar para o Senhor, Ele vai fazer por onde? Peça perdão. Chega hoje e diga para Deus, Senhor, me ajude. Peça perdão para as pessoas. Chame uma pessoa do lado. Não tenha vergonha. Fala, olha, eu falei mal de você. Eu não devia ter falado. Tenha coragem. Fale. Explica. Conversa com a pessoa. E Deus vai lavar a sua vida. Meu bem? Deus vai fazer por onde? Deus vai conceder para você. E quando Deus conceder isso e limpar nossa vida, você vai se sentir mais leve. Vai se sentir em paz. Eu preciso comentar uma coisa antes que eu termine. Eu quero agradecer muito o jeito que vocês trabalham e me tratam.
A palavra de Deus diz assim, ó. Eu estou falando com a autoridade que Deus me dá. E eu vou falar isso aqui para vocês agora. Olha o que a palavra de Deus diz. Que existe um galardão de profeta. Sim ou não? Existe um galardão do profeta? Só que Deus vai dar o galardão do profeta para quem recebe o profeta. Sabia? Sabiam disso? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Imagina que coisa preciosa. Quero agradecer por todas as vezes que vocês me receberam nas suas casas, pelas comidinhas maravilhosas que vocês fizeram, pela comida da igreja, pelo cuidado e amparo, por ter vindo todos os dias, por terem feito o trabalho. Vocês são minha família. Eu já não tenho mais nada. E eu escolhi ter vocês como família. E eu estou muito agradecida por isso. Cada um, de qualquer lugar do mundo. E o meu pedido como filha de Deus para essa igreja é: não permita que esta coisa tão linda que a gente está vendo aqui, se você viesse aqui para o meu lugar, você ia ver um montão de gente sentado, servos de Deus. Não permita que isso acabe. Não permita que isso estrague. Falatório acaba a igreja. Destrói a igreja. Machuca corações. Destrói pessoas. Destrói reputações. E não é assim que Deus faz. Eu tenho um filho de 36 anos. Ele um dia chegou para mim e falou assim: mãe, como é que você aguenta ver o povo falar o que a senhora... Eu falei: meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nem ouço, eu não dou ibope. Eu continuo meu trabalho, eu tenho que fazer. E acabou. Eu tenho um trabalho a desempenhar. Pense assim, quando você tem um trabalho a desempenhar, faça. Não dê ouvidos a certas coisas. Não dê ouvidos, não vale a pena. Lute pelas coisas que tem que lutar. Nós já sabemos o que tem que fazer. Precisamos de um milagre. E nessa manhã eu vou orar a Deus por um milagre. Queridos jovens, hoje vocês vão ter uma grande surpresa. Sabia, Cauã? Sabia, Rebequinha? Sabia que minha filha chama Rebeca? Sabia? É. Vocês são a razão de a gente orar. Eu tenho orado muito, Alice. Tenho buscado a Deus por você. Júlia, tenho clamado a Deus. Tenho clamado ao Senhor por vocês muito, muito. Ana, tenho clamado a Deus pela sua vida. Tenho trazido você nos meus joelhos. Eu tenho orado ao Senhor e pedido: Senhor, trabalhe. Senhor, faça por onde? Cadê Danilo? Tenho clamado a Deus por Danilo. Edmilson, David, Arthur. Eu tenho clamado por vocês. E pedido a Deus que Deus faça por onde. Que Deus faça o que tem que ser feito. Viu, Rafael? A gente não vai perder vocês. Nem pela nossa boca, nem pela nossa atitude. Nós estamos clamando a Deus para nos mudar, para ajudar vocês. Viu, Vinícius? É isso que o Senhor Deus fará. Quando a igreja se restaura, quando aqui na igreja a restauração, os filhos seguem o caminho. Não é, Guilherme? Viu, Mateus? É isso mesmo, Mateus. É assim que é. E quando Deus faz, o Senhor Deus faz da forma correta. Quando Ele faz, as coisas funcionam. Cadê a Luísa? Quando Deus faz, Ele faz. Ele dá conta das coisas. E não deixa as coisas passarem. Não permita as coisas passarem. Evelyn, estou orando por você. Muito, filha. Muito. Estamos juntas. Vamos fazer funcionar. Vai dar certo. Vai dar certo. Queridos, falta muito pouco para Jesus voltar. E eu vou pedir a Jesus um milagre agora. Você quer um milagre? Você quer um milagre na sua vida? Confesse. É só você e Deus. Confessa para Deus. Na hora que você confessar, um montão de demônio vai ser expulso daqui. Satanás tem poder sobre a boca que fala mal dos outros. Mas quando você confessa: Senhor, eu não devia ter falado. Sabe quantos falam mal dos outros? Todo mundo. E é a hora da gente chegar e falar: Senhor, eu não quero mais fazer isso. E nem quero mais ficar ouvindo essas coisas. Quero que o Senhor cure a minha boca. Restaure a minha boca. Enquanto eu estiver cantando, eu vou cantar um hino agora. Enquanto eu estiver cantando, eu queria que você fizesse o seu pacto com Deus, com o Senhor. E clamasse ao Senhor: Senhor, me salva, me cura. E se você quiser, no final, se levantar, eu vou orar pela sua vida. Eu vou clamar pela sua história.
como eu clamo pela minha, pedir a Deus, porque nós estamos no mesmo barco, ok? A especialidade do Senhor é renovar seres humanos. Isso é o que Deus mais gosta de fazer. Ele não está impressionado que sejamos pecadores. Conversão é milagre, gente, puro milagre. Puro milagre. Eu levo os nomes para continuar orando. Levo vocês no coração. E daqui uns dias nós vamos nos encontrar lá naquela cidade. Entrando nas cidades pelas portas, como diz o Senhor Jesus. É um texto de Apocalipse. Entraremos ali, cada um com seu temperamento transformado, que Jesus transformará em nós. E hoje Jesus fez um pedaço. Essa já é a igreja verdadeira. Não percamos. Sim? Vocês querem um prêmio hoje? Eu estou tão feliz, vocês vão receber um prêmio hoje. Hoje é o dia. Louvado seja o Senhor. Estou muito agradecida a Deus por todas as coisas que Ele tem feito e concedido. E o Senhor concederá mais. O que Deus tem para fazer por sua igreja, Ele ainda nem começou. Você verá grandes coisas nesse final. É agora o final, viu? Se você puder, eu sei que nossa igreja está muito cheia, mas se você puder se ajoelhar comigo, eu quero orar ainda com você ajoelhado. Vamos lá? Santo Deus e amado Pai Celestial. Estamos vindo na Tua presença com vários nomes no meu papelzinho aqui, Senhor. E no Teu papel tem tanta gente. No Teu livro, Senhor, estão os nomes de todas as pessoas. Todas. O Senhor tem o registro de todas que já existiram nesse planeta. Mas o Senhor terá que tirar o nome de algumas pessoas. Quando eu li o texto que nomes são tirados e nomes são acrescentados. Eu te implorei, Senhor, que não fosse o meu, em nome de Jesus. Mas para não ser o meu, eu tenho que seguir as tuas instruções. Uma delas é não ser danita. E eu imploro a ti, Senhor, que essa seja a realidade que esteja acontecendo no coração de todos os filhos nesta manhã. Todos os que estão ouvindo pela internet. Não somos uma igreja de danitas. O Senhor levará uma igreja sem Dan. E hoje é o dia de nossa libertação, Senhor. Cerra os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha nosso espírito. Que sejamos tão humildes e prudentes, que todos quantos se achegarem a nós sintam a tua presença. Dá-nos o Espírito de Cristo, que quando olhava para as pessoas, via nelas somente o bem que Ele era capaz de desenvolver nelas. Então, Senhor, desenvolva o bem em nós. Eu rogo a Ti, pela Alice, Senhor. E eu quero um pacto contigo de que vou continuar orando por cada um destes nomes. Que Alice tenha tomado as melhores decisões nessa semana. Que Alice tenha deixado qualquer coisa que não é tua. Porque ela é tua, Senhor. Eu te entrego a Júlia, Senhor. Que a Júlia tenha tomado as melhores decisões essa semana. Que o Cauã tenha feito pactos sérios contigo. Precisamos de homens nesse planeta, Senhor. E eis um rapaz da tua igreja. Na idade em que Cauã está agora, Senhor, foi a idade que Daniel, os companheiros foram levados para levantar o teu nome na Babilônia. Abençoa Cauã, Senhor. Ajuda ele, Senhor. Em tuas mãos entrego a Dudinha. Fortalece a Duda, Senhor. Enche ela de bênção e poder. Que ela tenha tomado decisões sérias diante do teu trono. Senhor, ratifica, certifica as decisões que a Evelyn tomou, Senhor.
Dê forças para ela. Duplica para estes jovens, Pai de amor, a tua força e o teu poder, Senhor. Que aquilo que o David, Pai de amor, decidiu esta semana possa ser marcado no céu, Pai de amor. Que a Rebequinha, Senhor, que a Rebeca receba teu poder neste momento, em nome de Jesus, para ser uma bênção na vida de todos com quem ela entra em contato, dos pais, da igreja e do Cauã. Abençoa, Senhor Deus, o Danilo, que veio todas as noites, estava conosco todo o tempo. Esteve aqui ouvindo, ainda não é batizado. Abençoa ele, Senhor. Ajuda que ele desça as águas logo, logo. E que em nome de Jesus seja mais um, Senhor, a levar a bandeira de Emanuel para onde quer que for preciso. Em tuas mãos eu coloco a Luísa, em nome de Jesus, que ela tenha tomado boas decisões esta semana. Ratifica as decisões dela, certifica diante do universo. Que o Guilherme, Senhor, seja uma bênção na tua mão para a mãe, para o pai, para a família. Quantas vezes oramos por ele essa semana e eu sei que ele orou por nós. Precisamos de homens, Pai de amor, que tenham o teu poder. Que este seja um daqueles que o Senhor levanta neste tempo, junto com Edmilson, com Davi, com o Arthur, com o David, com o Rafael, com o Mateus, para que, junto com o Vinícius, façam a diferença, Pai de amor, como homens que valem a pena neste final. Que estes meninos, alguns ainda meninos, outros rapazes, adultos, Pai de amor, mas todos nós somos como crianças para o Senhor, que o Senhor levante a sua mão agora, em nome de Jesus, e encha-nos de bênção. Abençoa, Pai de amor, Ana Júlia. Fortalece ela, Senhor, que as decisões que ela tomou, e que neste momento, junto com a outra Rebeca e a Manuzinha, junto com a Jéssica, lá onde estiver, recebam teu poder de forma poderosa, Senhor. Quero clamar ainda para o João Vitor, Senhor. Abençoa o João Vitor, o Arthurzinho, a Maria Eduarda. Te entrego a Nathalie, Senhor, e a Brenda. Te entrego Nadine, a Didi, a Nádia, a Romana, a Carola. Te entrego Highlander, Senhor. Marlos, Rainer, Ângela. Te entrego Eduardo, Senhor. Te entrego a Sofia, Senhor. Te entrego os 3 filhinhos, Pai de amor, da Sâmia. Te entrego, Pai de amor, todos os netos, em nome de Jesus, dessa igreja. Te entrego os adultos. Entrego em nome de Jesus, como uma extensão para a tua igreja toda, o teu povo na face da terra. E rogo a ti que tu te levantes, Pai de amor, e nos aceite, Pai Santo. Queremos te servir. Cura nossa vida. Cura nossa história. Reorganiza nosso coração. Em tuas mãos eu entrego esta igreja de volta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, te encha de bênção e poder e força e coragem, tá bom? Eu gostaria de